Você acha que hoje a vida tá bagunçada? Que o mundo tá cada vez mais confuso, sem sentido, sem direção? Então relaxa, porque essa sensação não é nova. Lá atrás, na Grécia, tinha uma galera passando exatamente por isso. E o nome bonito do período é helenismo. Mas o resumo é simples: o mundo como eles conheciam tinha acabado. A Grécia não era dona de nada, Alexandre o Grande tinha morrido, o império dele se partiu em pedaços e o povo grego, que antes se sentia o centro do universo, agora estava ali. Era só mais no meio do caos. Imagina isso: você cresce num mundo que diz que você é importante, sociedade é tudo, seus deuses te protegem, sua cultura é superior, e de repente tudo isso vira fumaça, nada mais é garantido. O império muda, a língua muda, os valores mudam. Você olha em volta e pensa: cara, quando é que eu fui parar? Foi aí que surgiram várias filosofias tentando responder a mesma pergunta: como viver nesse mundo que não faz mais sentido nenhum? O estoicismo é uma dessas respostas, mas diferente das outras, ele não te oferece fuga, nem consolo. Ele te olha no olho e diz: o mundo vai continuar fora do seu controle, então é melhor você aprender a se controlar. Zenão, o fundador dessa filosofia, não era nem um sábio iluminado, era comerciante. Ele vendia tinta roxa. Tava bem na vida, até que um naufrágio destruiu tudo. Ele perdeu a carga, o dinheiro, o rumo, teve que começar do zero. E foi assim, no fundo do poço, que ele conheceu a filosofia. Não por livro de autoajuda, por desespero mesmo. Ele leu sobre Sócrates e entendeu: esse cara perdeu tudo, e mesmo assim era livre, porque ninguém podia tirar dele o que ele era por dentro. Uma filosofia que não nasceu em sala de aula, mas no caos. Uma filosofia que não quer te deixar confortável, quer te deixar forte. E sabe o que é mais louco? Essa filosofia surgiu há mais de 2000 anos e ainda serve para hoje, porque no fundo, o mundo nunca parou de desmoronar. A gente só tem a ilusão de que tá tudo no lugar. Tem uma ideia no estoicismo que parece simples, mas se você realmente entende, ela muda tudo. Que é essa daqui: tem coisa que tá no seu controle e tem coisa que não tá. E o que não tiver no seu controle, você solta, larga a mão, não tem por que esquentar a cabeça com isso. E o que tiver, aí sim você foca nisso. Só isso. Mas, claro, não é tão fácil quanto parece, porque a gente quer controlar tudo, a gente quer que o outro responda a mensagem na hora certa, que o chefe entenda seu valor, que o algoritmo mostre seu conteúdo, que a chuva pare, que o ônibus chegue, que o dia renda. Só que o mundo não funciona assim. E quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais você sofre. Simples assim. Epicteto foi um dos caras mais brabos do estoicismo, falava isso o tempo todo. E detalhe, o cara era escravo. Literalmente, ele tinha zero controle sobre onde ia dormir, o que ia comer, o que iam fazer com ele. E mesmo assim, ele dizia: o que me prende não são as correntes no meu corpo. É quando eu deixo a minha mente ser controlada por coisas que eu não domino. Mano, olha o nível de consciência do cara. Enquanto tem gente livre por aí que vive presa na expectativa, o cara era escravo e falava de liberdade interior. Pensa no seu dia. Quantas vezes você se estressa por algo que não tem como mudar? A cara feia de alguém, o comentário idiota na internet, o preço da gasolina, o passado. Você perde energia, perde sono, perde tempo. Os estoicos diziam: a verdadeira arte de viver é saber onde colocar a sua energia. Quer dizer, você não vai virar um robô que aceita tudo. Não é sobre se conformar, é sobre saber a diferença entre agir com lucidez e gastar energia lutando contra o vento. Você não controla se vai chover, mas pode andar com um guarda-chuva. Você não controla o que o outro sente, mas pode decidir se vai ou não se ofender. Você não controla o futuro, mas pode preparar o seu presente. Esse tipo de mentalidade parece simples, mas vai totalmente contra o que a gente aprende hoje. A cultura vem de controle total. Você pode tudo, você é protagonista da sua vida, cria a realidade que você quiser. E cá entre nós, né? Isso é mentira. A real é: você não pode tudo, mas você pode mais do que imagina, se souber onde agir. O estoicismo te dá esse mapa. Ele diz: solta o que não depende de você e fortalece o que depende. Quando você entende isso, de verdade, sua cabeça muda. Você dorme melhor, você se irrita menos, aceita as falhas do mundo
com mais maturidade. E não é porque você ficou apático, mas porque você parou de ser refém de coisas que não te pertencem. Isso é poder de verdade. Não é o poder de controlar o mundo. É o poder de não ser dominado por ele. Vamos supor que amanhã você perde tudo. Tudo mesmo. Dinheiro, serviço, aparência, status, respeito dos outros. Sério. Só imagina. O que sobra? Para muita gente a resposta é nada. Porque a gente cresce sendo ensinado a se medir por fora, pelo que tem, pelo que mostra, pelo que os outros enxergam. Mas os estoicos têm outra régua. Para eles, só uma coisa tem valor real: a virtude. E antes que você ache que virtude é aquele papo careta de fazer o bem, ser bonzinho, dar bom dia pra vizinha, não é nada disso. Virtude para os estoicos é outra coisa. É firmeza interior, é viver com integridade, mesmo quando ninguém tá vendo. É ter um eixo, uma linha interna que você não quebra nem por medo, nem por vaidade, nem por conveniência. Eles dividiam essa virtude em 4 bases: a sabedoria, saber o que importa, o que não importa e agir de acordo; a coragem, não fugir do que é certo só porque é difícil; a justiça, tratar os outros com respeito mesmo quando ninguém tá vendo; e temperança, ter autocontrole, dizer não pra si mesmo quando precisa. Agora, olha que doideira. Todas essas coisas só dependem de você. Você pode estar na lama ou no luxo, e ainda assim continuar sendo justo, corajoso, sábio e equilibrado. Ou não. Virtude não é prêmio, é escolha. Não é status, é prática. É o que você carrega quando o mundo te vira de cabeça para baixo. Sêneca, outro estoico muito brabo, esse cara vivia cercado de luxo, mas estava sempre lembrando: a alma se afoga no excesso. Quanto mais conforto, mais fácil de perder o foco do que importa. E olha que isso é muito atual. Hoje a gente mede sucesso por número de seguidores, por like, por quanto custa o carro. Os estoicos mediam por coerência. Se o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão na mesma linha, aí você tá bem. Se não, você tá vendido. É difícil pensar assim, porque exige olhar no espelho e perguntar: eu tô vivendo de acordo com o que eu acredito ou tô só tentando agradar o mundo? A virtude machuca, porque obriga você a abrir mão da máscara. Mas ela também liberta, porque quando você se apoia em quem é e não no que tem, ninguém te derruba. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia no meio do caos: apenas que você faça a coisa certa. O resto não importa. Mano, o cara era o homem mais poderoso do planeta na época. Podia fazer o que quisesse e escolhia ter autocontrole, não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para não ser escravo de si mesmo. No fim do dia, tudo passa. O dinheiro passa, a aparência passa, o reconhecimento vai embora. Mas a virtude, essa, vai com você até o fim. E olha, eu vou te falar, tem muita gente falando por aí de estoicismo, virou moda, né? Livro com capa preta, título direto, frase de efeito, reels com trilha épica e Marco Aurélio legendado. E não me entenda mal, é bom que essa filosofia esteja voltando, mas tem um problema: ela tá voltando meio distorcida. Tem uma galera confundindo estoicismo com frieza, com bloqueio emocional, com cara fechada e voz baixa. Tipo, nada me afeta, eu sou imune, não demonstro fraqueza. É o famoso moleque neutro, né? Só que isso não é estoicismo, isso é negação emocional, é orgulho maquiado de autocontrole. O estoicismo real não é sobre fingir que não sente, é sobre sentir tudo, mas sem ser controlado por isso. Marco Aurélio chorava, Sêneca escrevia sobre dor, Epicteto falava sobre injustiça. Eles não viravam as costas pro mundo, eles só aprendiam a não se afundar com ele. Hoje em dia parece que virou moda dizer: isso não me afeta. Só que isso muitas vezes é mentira, você está sendo afetado sim, só não está lidando com isso, está engolindo a emoção e chamando isso de força, está evitando conflito e chamando de sabedoria. E mais, tem gente usando o estoicismo para justificar a frieza com os outros, tipo, eu não dou atenção porque eu sou estoico. Pelo amor de Deus, você não está sendo estoico, você está sendo escroto mesmo. Estoicismo é justiça, lembra? É tratar os outros com dignidade, mesmo quando não precisa. Tem também aquela versão, o estoicismo empreendedor. O cara lê uma frase de Sêneca e acha que virou imbatível nos negócios. Bota no LinkedIn, que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, mas não tem a menor ideia do que é virtude, temperança ou coragem real.
Não é sobre rotina, é sobre filosofia de vida. É sobre olhar para si mesmo todos os dias e se perguntar: eu tô vivendo de forma coerente? Tô sendo justo? Tô sendo honesto comigo? E é por isso que o estoicismo real exige humildade. Porque ele não te dá uma coroa, ele te dá um espelho. E às vezes esse espelho mostra um rosto que você não queria ver. O estoico não é frio, é lúcido. O estoico não é distante, ele é justo. O estoico não é um robô. É alguém treinado para sentir, mas sem se afundar. E mais importante, o estoico não se acha superior, porque ele sabe que a vida pode tirar tudo dele, menos o que ele constrói por dentro. O estoicismo que salva não é o que parece forte, é o que sustenta quando tudo em volta desaba. Então, antes de postar uma frase de Marco Aurélio, lê ela direito, aplica ela de verdade e lembra, o estoicismo não é filtro para parecer calmo, é tática diária para ser livre. Chegou a hora de ser honesto com você, com o mundo, com a vida. O estoicismo te mostra uma coisa que quase ninguém quer ouvir. Você já tem tudo o que precisa para ser livre, mas não é fácil. E aqui muita gente desiste, porque é mais fácil terceirizar, é mais fácil esperar que o mundo melhore, que os outros mudem, que a sorte venha, que alguém salve você do caos. Mas a real é essa, ninguém vai fazer isso por você. O estoicismo é um chamado, não é para um estilo de vida bonito no feed, mas para uma vida com coerência interna, para viver de um jeito que você aguente se encarar, mesmo quando tudo em volta está desabando, mesmo quando ninguém aplaude. Os filósofos estoicos não tinham vida perfeita. Eles lidavam com perdas, com injustiça, doença, medo, guerra, traição. Mas tinha uma coisa que eles não abriam mão: a lucidez. Eles sabiam o que controlavam e o que não. Sabiam que a virtude vale mais que a fama. Sabiam que a opinião alheia não define ninguém. E que a morte não é inimiga, é lembrete. Não tem glamour nisso. É suado, é trabalho mental, é treino de postura, é corte de vaidade. E tudo isso não é para virar um homem de ferro emocional. É para conseguir viver no mundo sem se corromper por ele. A verdade estoica é incômoda, porque ela não te dá desculpa, ela te dá o espelho, te dá disciplina e te devolve o controle. Mas só do que realmente depende de você. Quer saber se entendeu mesmo essa filosofia? Olha para o seu dia a dia. Você reage ou responde? Você age com intenção ou só repete impulso? Você consegue manter sua palavra mesmo quando ninguém cobra? Se sim, isso é estoicismo. Não é frase de efeito, não é banho gelado, não é fingir que tá tudo bem. É ter coragem de encarar o que é, sem drama, sem máscara, e mesmo assim, continuar. No fim, não tem final feliz garantido. Mas tem uma promessa. Se você viver com clareza, com propósito, com domínio de si, a vida não vai te engolir. Você vai cair, vai sofrer, vai sim, vai falhar também, com certeza vai. Mas não vai se perder. E isso, hoje, já é um milagre.